dentro da função. Esse daqui sabe. Era menino inteiro. O povo de Chucuru sabe que era no tempo de Chicão. Então, meu povo na minha trilha de Aticum me botaram com a cacica dos índios. Então, primeira cacique feminina foi eu. Nesse processo do movimento indígena, a gente sabe que as mulheres têm o seu papel desde então, né, dentro das comunidades. Esse processo de participação no movimento indígena, ela vem já principalmente a partir da Constituição de 88, né? Quando as mulheres começaram a ver a importância de se organizarem a partir de associações, né? E a nossa principal organização nesse momento foram no norte do país, né? Sendo a Marne uma das primeiras organizações de mulheres indígenas, com sede em Manaus, a OMI, a Organização de Mulheres Indígenas de Roraima, que foi uma das primeiras organizações, né? Então essas são que foram as pioneiras nesse processo, que mostrou para outras mulheres indígenas a importância de participação dentro do movimento indígena. Para nós como indígenas, né, mulheres que aqui estamos nesse movimento, né, depois de 92 para cá, a gente viu que as mulheres mesmo assim contribuíram bastante, né, com isso a gente aprende mais coisa para a gente estar liderando, para nós aprender, fazer a nossa reivindicação dentro desse mundo, né, que é nosso, e para cada vez a gente melhorar e superar a nossa dificuldade, a nossa necessidade que nós como indígenas temos nas nossas terras. E uma das questões trazidas pelas mulheres então era a questão da violência, né? Que elas começavam naquele momento a aumentar as questões de violência vivida, e esse foi um processo que foi colocado para o movimento indígena, né? E quem trouxe essa pauta foram as mulheres. E a questão também da sustentabilidade, porque nas terras indígenas os nossos maridos, nossos filhos estavam saindo das terras indígenas. Quem ficava lá tomando conta da casa dos filhos eram elas. E, portanto, esse processo da sustentabilidade, da venda de seus artesanatos, era preciso que elas começassem a tomar frente disso. E elas colocavam muito isso, porque o que acontecia? De que muitos, como elas quase não saíam das suas terras indígenas, quem saíam eram os homens. Quem levava esses produtos normalmente eram os homens, mas dificilmente o resultado da venda voltava para elas, né? Eram seus maridos, eram seus filhos, elas não cobravam. E elas começaram a colocar a importância de elas poderem gerir elas mesmas isso. Para nós, como mulheres indígenas, né, a gente, primeiro a gente não tinha direito de voz nem voto. Hoje nós já fazemos parte de do Comitê Regional da FUNAI, do comitê dentro da Universidade do Instituto Esquirã, a gente tem voz e voto, né? Então a gente viu que melhorou bastante, né, a nossa integração dentro desse movimento, porque a gente não só defende um povo como todo, mas assim, nós como mulheres, nós temos que ter essa referência também, porque não só mulheres que estão ali dentro, mas também os homens estão ali dentro. A gente não fala só pelas mulheres, mas também a gente fala pelo jovem, principalmente pelo jovem, e pelas mulheres, né, que ali são mães, às vezes são até pai, né, que também que cuida dos seus filhos. E aí assim, para nós, o trabalho em conjunto sai muito mais melhor. Por quê? Porque aí a gente vê a nossa dificuldade, tanto como dos homens, das mulheres, e aí então a gente se junta, né, para fazer essa integração do nosso pensamento, do que a gente, como a gente pensa melhor a forma de se organizar e também de procurar os nossos direitos como mulher, como coordenadoras que temos nas nossas comunidades, né, lá na região de Roraima.
cada região da Organização das Mulheres Indígenas de Roraima, OMI, cada região tem uma coordenadora regional e, assim, para nós é muito gratificante a gente participar nesse Rio Mais 20 aqui, porque eu vou levar muita coisa para me discutir com a base, né, que são as coordenadoras que não vieram, mas algumas vieram, mas a gente está aqui para passar essa mensagem para elas, assim, o aprendizado, o que a gente veio fazer aqui e assim para a gente debater melhor o nosso desenvolvimento dentro da nossa comunidade. Acho que a presença das mulheres sempre houve, né? Nas nossas comunidades, sempre houve a participação delas. A nível nacional hoje está começando a ter, acho que é importante para o movimento, visto que a luta, o movimento indígena fala de todo o movimento. A mulher ela tem um grau de importância tanto quanto o homem dentro do movimento nacional. Eu também no meu pensamento que o respeito pela mulher também dentro do movimento, ela tem dessas que são lideranças que estão dentro do movimento também tem sido respeitado por nós. Tanto que nos últimos anos, geralmente quem tem feito o papel de apresentar os documentos, de fazer as reuniões, de fazer a participação mais política, tem sido mulheres dentro da organização. Até dentro da PIB, até pela questão de que os homens, que não fiquem egos, a mulher ela vai e fala por todos nós. Se um homem que é uma liderança falar, talvez a outra não vai se sentir contemplada com a fala dele. Mas a mulher ela tem um jeito dentro do movimento diferente do homem. Então, por isso que as mulheres dentro da PIB têm uma participação maior de fala, de apresentar o documento, de participação quando tem que falar com o governo. Geralmente são as mulheres, a gente tem dado essa prioridade para que as mulheres falem dentro da PIB, dentro do movimento hoje. Olha, eu acredito que eu sou cacique, né? Então eu digo para as mulheres, para as jovens, para todos, né? Mas eu sempre digo assim, as mulheres hoje são uma parte da gente, né? Então as mulheres têm que estar juntas, porque nos movimentos preciso delas também, em qualquer ações que nós podemos ter. Então isso porque as mulheres sempre foi o braço direito da gente. Então por isso eu acredito que é muito importante a participação das mulheres nos movimentos, né? Então eu acredito que eu gostaria que as mulheres participassem mais, né? Então isso é muito importante. E aí a gente sempre via as mulheres indígenas que estão no movimento indígena não como mulheres que disputam poder junto com os homens. Elas nunca disputaram poder, elas estiveram lá sempre como parceiras, como conselheiras. Foi esse processo sendo construído. E atualmente nós temos várias organizações de mulheres, nós temos mulheres importantíssimas em várias organizações, e aqui posso falar, né? E aí, inclusive contextualizando nesse acampamento aqui no âmbito da Cúpula dos Povos. O acampamento Terra Livre está sendo conduzida por duas mulheres importantíssimas. Uma é a Sônia Guajajara, que é vice-coordenadora da COIAB. A outra é a Ceissa Pitaguari, que é coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas da POIME. Então, são duas posições muito importantes numa alta escala dentro do movimento indígena. E isso quer dizer que já foi uma construção, um resultado disso. E elas estão lá, elas foram colocadas e são super aceitas dentro do movimento indígena. Há um diálogo para a construção. Não é porque nesse momento, não é porque elas são mulheres que elas estão sendo, elas são colocadas de lado. Ao contrário, elas têm uma voz muito ativa, são ouvidas e estão conduzindo o processo. Como o cacique mulher, uma cacica mulher, também tem a mesma autoridade de um cacique homem. Então a importância disso é que o cacique, né, a diplomacia
não tem a diferença. A diplomacia do cacique, a cacica não tem a diferença. Então, é por isso que eu acredito que a autoridade existe na mulher e também no homem. Olha, em meu povo não existe esse quem manda mais ou quem manda menos. Entanto que na minha aldeia e nas minhas comunidades existe mais 5 mulheres cacicas e lideranças, a maioria são mulheres, porque hoje na comunidade dizem que a mulher tem que andar não atrás do homem, mas sim ombro a ombro. E na nossa comunidade a gente procuramos sempre as mulheres liderar tanto quanto o homem. Na minha aldeia, a mulher, ela não se sobressaiu tanto quanto ela deveria ser. Mas apesar de conjunto de mulheres que nós levantamos o astral delas, vindo de mim ou de outras pessoas que já têm um certo conhecimento, é muito viável a gente levar para elas e outras mulheres que o homem não é só aquele que faz a gente procriar, mas também somos nós que ajudamos eles na luta do dia a dia, na família, ou seja, na sociedade. Isso não é trabalho só do homem, é a mulher, que a maioria das vezes ela é mais do que o homem, né? Porque eu digo porque isso acontece comigo. Mas eu não acredito que um tenha mais autoridade que o outro. Eu acho que hoje a liderança ela conquista um espaço, independente de ser mulher ou ser homem. E ela conquista aquele espaço e é respeitado por todos, né? Independente de se for homem ou for mulher. E eu acho que as mulheres conquistaram esse espaço dentro do movimento. E elas têm esse respeito por nós, né, dentro do movimento. Então eu acredito que é igual. Não tem muita diferença de homem ter uma condição melhor de articulação, de organização, não. Eu acho que a mulher, ela está no mesmo padrão, no mesmo nível. Talvez ela tenha uma qualidade melhor que nós, que é de entender melhor as coisas e conseguir passar com mais clareza, né, o que você vai se discutir, o que você vai se debater. No meu pensamento é assim, né? Eu acredito que quando ela já é reconhecida para ser um cacique, uma liderança da aldeia, ela já sabe que a importância não vai estar prejudicando, porque ela vai estar na busca do bem-estar do seu povo e da sua comunidade e da família também. Então eu acredito que não interfere da forma nenhuma, porque ela já sabe que o espírito guerreiro de uma liderança, do homem, da mulher, sabe que essas dificuldades não é as coisas de prioridade. As prioridades seria o bem-estar do futuro das crianças, das comunidades, é isso aí. Principalmente de muito respeito, né? De confiança. Essa parceria a gente entende que tem sido fundamental para o movimento indígena, visto que as coisas hoje, a dificuldade dela, né? Eu acho que a participação das mulheres dentro do movimento indígena sempre houve e nesse momento está sendo mais fundamental ainda. Quando você se torna uma liderança e principalmente quando é casada, porque a tua vida muda totalmente, porque você não tem mais a tua vida para a tua família, você tem uma vida para o movimento indígena, e isso acontece com o homem, e eu acredito que com a mulher é muito, muito pior ainda, de chegar até a perder a família, porque para o homem acontece isso, mas para a mulher também acontece, e é muito mais do que o homem, mas é um espaço que as mulheres buscaram, as mulheres indígenas, né? E elas vão ter que enfrentar também, vão ter que passar por cima disso. Assim como nós, os homens, também passamos pela mesma dificuldade quando nos tornamos uma liderança nacional, né? Então a gente também tem que passar por cima disso e tem que continuar aí a luta dentro do movimento. As mulheres sempre têm um pouco de dificuldade por causa muitas vezes da família também, né? E os homens sempre sim tem que dar força, assim, vamos dizer, para que possa se caminhar juntamente, para que possa fazer um caminho, para que a gente possa alcançar um objetivo certo, para que a gente possa alcançar a luta que é do povo indígena e de todo o Brasil. É uma das importâncias que a mulher, ela tem que persistir. Ela não deve jamais sentar e esperar que alguém faça por si, mas ela poderá fazer por si e por todos. Não é claro que uma mulher ela seja apenas uma procriadora,
mas ela seja uma transmitidora de conhecimentos, de vida, de abrangência qualquer que seja, para ensinar o seu povo e trazer para a sua família, né, que é o primeiro povo. Esse papel que a gente sempre fala, a mulher, ela consegue assumir todas as suas responsabilidades, porque nós somos mãe, temos uma família e a gente consegue se dividir essas responsabilidades. Claro que a questão de muitas vezes as mulheres elas devem se deslocar para participar de atividades fora, mas esse já é um resultado de um diálogo, de uma construção já feita com seus parceiros. E agora, atualmente, isso já não é mais tão difícil, porque os maridos, os pais, os irmãos já compreendem, inclusive agora dá apoio, cuidando nos períodos que elas estão, ocupando esses espaços, somando com os nossos parentes homens na luta. Mas esse é o entendimento, por quê? Por causa de ver a importância do papel da mulher, né, nesse processo. Olha, dependendo do caso, né? Porque assim, muitas vezes uma mulher é casada, tem família e só ela que se envolve nessa luta, aí interfere sim no casamento ou no papel de ser mãe, né? Porque participa menos do crescimento do filho ou da casa, né? Agora, quando é uma mulher casada com um homem que envolve nesses movimentos, aí já ajuda bastante, porque a gente anda junto nessa luta, né? Eu acho que ela também deve aprender tudo, né? Se não tudo, mas de cada coisa um pouco. Porque é assim que a mulher ela se estrutura, ela cresce, ela anda, ela permanece no fortalecimento e também nos conhecimentos da ancestralidade ou da sociedade em si, envolvente. Tudo que diz conhecimento, ela tem que se formar e informar para uma vida. Ela não é aquela que ela deve ficar quieta, parada, né? Ela não deve ser fechada, ela deve ser expansa para a vida, aberta. Ela deve ser aquela pessoa que luta, que ela prove e comprove o que, na realidade, o papel dela não é só dentro de uma casa. O papel dela não é só criando, mas procriando de vários jeitos. Seja a procriação de habilidades, procriação dentro da educação, procriação dentro dos conhecimentos de ancestralidade, tanto da sua vida social como da sua vida geral, né? Porque tudo isso é conhecimento e é vida também, né? Eu acho essa qualificação dos povos indígenas como um todo um passo muito importante, né? Um passo muito importante que eu acho que é uma responsabilidade que a gente sempre fala. As nossas lideranças que garantiram os nossos direitos em 88 eram pessoas tradicionais, estavam lá, mas conseguiram garantir na Constituição os nossos direitos, conseguiram escrever. Agora, o nosso próximo passo é a questão da implementação do que está escrito nas leis. E para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha pessoas qualificadas. E aí se insere a questão da participação das mulheres, com o seu olhar de sensibilidade. E quando a mulher olha, ela olha o conjunto como um todo. Ela olha na perspectiva da família, ela olha o seu filho, ela olha a sua família, ela olha a sua comunidade, ela olha a sua terra indígena. A gente sempre fala que a mulher tem uma visão mais geral. Por quê? Por causa da sensibilidade que ela tem. Então, e agora a gente vê nas universidades a grande participação das mulheres nesse processo de formação, de qualificação. E, de fato, isso a gente espera muito que se reverta para as questões positivas. Para nós, mulheres, né, como eu falei, é muito gratificante a gente ver isso. Mulheres se formando para defender o seu povo, para defender as mulheres, porque os nossos direitos da Constituição não só tem que ter os homens lá, mas também as mulheres, né? Vocês que estão fazendo parte disso,
Por causa que a gente tem que se preparar, né? Porque a luta que a gente tem não é fácil pra gente vencer. E a gente tem que se preparar sim no mundo dos brancos para que a gente possa usar ao nosso favor. Eu também, enquanto estudante indígena, de poder voltar para as nossas organizações, para as nossas comunidades, nós temos instrumentos de subsídio para as nossas lideranças. Eu acho que é isso que a gente espera da participação das nossas queridas estudantes que estão por aí nas universidades. É tudo, né? Para nós, para o movimento indígena, as mulheres poderem acessar as universidades, buscar conhecimento técnico para agregar junto com os conhecimentos tradicionais que a comunidade tem. Acredito que elas por si, com certeza, elas vão acessar muito mais que os homens o ensino superior, né? Chegar aí a um mestrado, um doutorado, porque eu acho que pela dedicação da mulher indígena, mesmo que a gente saiba as dificuldades que a mulher indígena pode passar mais que o homem depois quando vai para uma universidade, mas acredito que elas vão se dedicar muito mais e elas podem chegar a um doutorado ainda. Para nós é uma grande vitória, sabe? Porque hoje mesmo, eu mesmo fiz faculdade de Direito. Então, para mim, foi uma grande vitória. Quando eu concluí toda a minha faculdade, para mim foi uma grande vitória. Eu fiz Direito e para mim foi maravilhoso. Então, para cada conquista de cada mulher indígena, hoje no mundo atual, é maravilhoso. Cada vez mais teremos que crescer nesse nosso desenvolvimento, nesse conhecimento, nesse estudo que a gente está fazendo junto com vocês. E assim, levar essa discussão mais adiante, não só formar mulheres, assim, mas assim, a mulher também tem que estar lá nos defendendo no Congresso Nacional, tem que ter mulheres lá na universidade, tem mulheres que tem que estar lá no MEC, as mulheres que estão lá no Ministério da Saúde para defender seu povo. É isso que a gente está querendo que vocês estudem para nos defender melhor nossa saúde. Esses estudantes vão fazer também parte dessa universidade popular e a seu modo também estão fazendo uma universidade popular aqui. Obrigado.